palavra que eu tenho compartilhado com vocês é pastores do futuro e os que têm futuro. E o desafio é de tomar algumas decisões que eu entendo que são importantes, decisões que vão fazer uma grande diferença na sua vida. E a primeira grande decisão, são 5 decisões que eu quero encorajar vocês, o The Big Five. E a primeira decisão que eu encorajei vocês a fazer tem a ver com andar no Espírito. E andar no Espírito tem a ver com essa coerência de viver conforme a nossa natureza, conforme aquilo que nós somos. Deus nos deu o Espírito de poder, amor e moderação, e nós queremos andar de acordo com a nossa natureza. E andar no Espírito, para mim, também é uma questão muito importante. Quando o Wayne Cordeiro, que escreve aquele livro Andando com o Tanque Vazio, ele dá uma das palestras dele, onde ele fala a respeito do equilíbrio. E para mim foi uma das palavras que mexeu muito comigo, porque ele começa a tratar como que nós equilibramos família, ministério, vida pessoal, tantas áreas diferentes na nossa vida. Onde está o equilíbrio? Como que nós equilibramos isso? E ele diz que o equilíbrio está em andar no Espírito. E para mim aquilo fez muito sentido, porque não é uma receita, não tem uma fórmula mágica, não é 60-40, não é 50-50. É difícil nós definirmos um equilíbrio no nosso planejamento, no nosso calendário, mas andar no Espírito tem a ver com esse equilíbrio. Se nós desenvolvermos essa sensibilidade de caminhar no Espírito, de ouvir a voz do Espírito, de entender a direção do Espírito nas nossas vidas, nós vamos experimentar e nós vamos alcançar equilíbrio. E nas diferentes áreas da nossa vida, no casamento, filhos, finanças, tem tantas coisas que envolvem a nossa vida, e às vezes é difícil saber o que fazer. Mas quando você começa a ter essa consciência da integralidade, do cuidado integral, de que é importante cuidar de nós mesmos, da família, do ministério, de repente você vê necessidades específicas, você entende necessidades específicas, e você começa a andar no Espírito, e o Espírito vai direcionar você nessa caminhada. Então, andar no Espírito é o elefante, né? É o maior de todos, tem uma importância muito grande. Andar no Espírito toca todas as outras decisões, toca todas as outras áreas da nossa vida. E eu falei sobre a terceira decisão, e agora de tarde vai ser a segunda. A terceira decisão é dedicar-se à oração e à palavra. Eu usei como exemplo o rinoceronte negro, que é o animal mamífero, um dos mais difíceis de serem caçados, e ele está em estado crítico de extinção. Ou seja, tem poucos, e é uma dificuldade muito grande reproduzir esse animal e conseguir sustentá-lo, conseguir mantê-lo. E eu fiz uma associação, porque hoje poucos têm, de fato, se dedicado à oração e à palavra, que é fundamental na nossa caminhada, que é fundamental no ministério, naquilo que nós exercemos. É muito importante que você tenha uma vida de dedicação, que você se dedique à oração, que você planeje isso na sua vida e que você também seja dedicado no estudo da palavra, no alimento da palavra de Deus na sua vida. Amém? E hoje eu vou falar sobre a segunda decisão. E essa, gente do céu, que desafio tão grande, mas ao mesmo tempo tão especial. A segunda decisão, que eu creio que é importantíssima para os pastores do futuro, é governar bem a própria casa. Governar bem a própria casa. Decida governar bem a sua própria casa. Vamos ler o texto? Eu quero ler todo o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, quero ler com vocês, até o versículo 7. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus?
Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Nós conhecemos essa palavra. É interessante pensarmos, né, que Paulo ele está instruindo Timóteo a respeito das qualificações do líder espiritual, daquele que deseja ser bispo. No primeiro dia eu falei sobre isso, sobre uma nobre função. E essa palavra ela pode ser traduzida também como um empreendimento insuperável, ou seja, alguém que deseja ser bispo, e a palavra bispo tem a ver com essa ideia de supervisão. Aquele que deseja supervisionar o rebanho, ou seja, alguém que está numa posição de liderança e ele tem uma missão, ele tem uma responsabilidade e ele vai supervisionar o rebanho. Quem deseja essa posição, quem deseja ser esse supervisor de um rebanho, deseja um empreendimento insuperável. Deseja algo extraordinário, algo que Paulo escreve que não se supera, ou seja, algo muito precioso, algo muito digno. E Paulo ele começa a instruir Timóteo a respeito das qualificações, quais devem ser as qualificações para aquele que deseja, para aquele que tem esse desejo no coração dele. E ele começa a fazer uma lista de qualificações. Eu repito isso muitas vezes, e todas essas qualificações são qualificações de caráter, exceto uma, onde há uma aptidão, que ele deve ser apto a ensinar, ele deve ser capaz de ensinar. Todas as demais qualificações são qualificações de caráter. É interessante porque os presbíteros ou os bispos, eles deveriam ser escolhidos com base nessas qualificações. Então a ideia dessa lista de qualificações é que uma igreja local, uma comunidade, ela olhe essa lista, ela observe esses pontos e ela escolha, ela indique, ela levante pessoas no meio da comunidade que têm essas qualificações. Então a igreja tinha essa instrução, tinha essa orientação. Então eles olhavam entre eles e deveriam ter essas qualificações. E é interessante pensarmos que essas qualificações são qualificações que demandam tempo, que demandam um processo. Não é do dia para a noite que a gente alcança, que a gente experimenta isso aqui. Então esses líderes, eles deveriam ter um certo nível de maturidade já. Eu não entendo o que Paulo está dizendo, que eles devem ter isso tudo perfeitamente funcionando, tudo isso perfeitamente em ordem na sua vida. Mas eles devem, no mínimo, ter essas qualificações, estar na direção dessas qualificações, para que sejam escolhidos, para que estejam aptos, de fato, a liderar. Então a igreja, ela ordenava aos presbíteros, ela colocava líderes sobre eles, que deveriam ter essas qualificações. Eu entendo que a nossa liderança, ela é uma liderança pelo exemplo. Nós lideramos pelo nosso exemplo, pela nossa vida. O Josué nos encorajou hoje a liderarmos com a verdadeira motivação, com a verdadeira inspiração. Ser movidos, ser constrangidos por esse amor. Se você tem um líder, se você é um líder que lidera o que você ama, você pode ter dificuldades, você pode ter algumas limitações, mas as pessoas vão perceber que você as ama, que você flui desse amor, e que isso brota do seu coração. Então Paulo ele dá essas instruções, e entre essas instruções ele começa a ser bastante específico. E uma das coisas que tem a ver com esse ponto de governar a família, ele começa no versículo 2, falando marido de uma só mulher. É muito interessante isso. Marido de uma só mulher. Eu sei que existe uma discussão, e hoje é uma realidade bastante desafiadora, bastante difícil, e para algumas pessoas esse texto é um incômodo, porque há muitos casos, talvez haja caso entre nós aqui, de um divórcio, de um segundo casamento,
e aí vem toda aquela dúvida, aquela questão, pode continuar no ministério, pode continuar exercendo o ministério pastoral ou não, dentro de um segundo casamento, mas foi antes da conversão, antes de Cristo, foi depois de Cristo, tem toda uma discussão, e é uma pergunta bastante difícil, eu não vou entrar nesse assunto, eu não sou louco, né, para entrar nesse assunto. Mas claro, em casos particulares, a gente tem conversado sobre algumas situações que precisa ser tratado, precisa ser ministrado esses corações. Uma das coisas que me chama a atenção quando existe, em geral, toda essa ideia do casamento, do divórcio, do segundo casamento, eu atendi uma vez uma pessoa, acompanhei uma pessoa que passou por um divórcio e ela estava assim, né, nesse processo, ela começou um processo de voltar a caminhar com o pai e tudo mais, e a gente começou a falar várias vezes sobre isso. E ele passou pelo divórcio, filho de missionários, passou por divórcio, e nesse processo ele começa a buscar a Deus de novo, e a gente começa a caminhar juntos por um tempo. E um certo dia, ele chega na minha sala, a gente tinha tratado várias coisas, e ele disse para mim: Luciano, hoje eu posso dizer novamente, eu odeio o divórcio. E aquilo foi tão precioso, mexeu tanto comigo, que ele passou pelo divórcio, ele passou por uma situação delicada, muito difícil, e o Senhor estava tratando isso na vida dele. Ele sabia, ele entendia que esse nunca foi o plano de Deus para ele, para a ex-esposa dele, para a ex-mulher dele. Mas nesse processo, sendo tratado, ele chegou a um ponto onde ele disse: eu odeio o divórcio. O divórcio não é plano de Deus para a minha vida. Não foi plano. E ele começou a ser curado, começou a ser restaurado nesse assunto. Depois disso, nós não demos sequência mais nessa caminhada, eu acompanhei ele por um tempo. Hoje ele está casado de novo, está muito bem casado, e eu acredito que ele vai permanecer casado para o resto da vida, ou pelo menos vai se esforçar para isso. Então houve uma cura, houve algo precioso acontecendo ali. E cada caso é muito delicado, muito difícil. Mas quando ele diz marido de uma só mulher, ele fala de algo que é construído, algo que passa tempo, passam os seus anos, e o casamento continua sendo consolidado, o casamento continua sendo forte, o casamento continua sendo algo prazeroso, algo gostoso. E eu falo isso para algumas pessoas, e a Juliane está aqui hoje, e é uma alegria muito grande tê-la aqui na Fermata, porque raras vezes ela viaja comigo na Fermata, mas aqui na Fermata Brasil ela pôde estar. A Juliane trabalha numa empresa do agronegócio, trabalha na área de responsabilidade social, então está o dia inteiro ocupada. Tem o Joseph que está com 12 anos também, então nós temos uma demanda bastante tanto dos filhos quanto do trabalho, então ela viaja pouco comigo. Mas eu costumo dizer, eu não consigo me imaginar no ministério sem estar muito bem com a Juliana. Eu não consigo pensar nessa possibilidade de estar atuando, de estar viajando, sem estar muito bem no meu relacionamento com ela. Então a gente tem uma unidade, a gente tem uma transparência, a gente compartilha coisas juntos, a gente faz muitas coisas juntos, a gente desfruta do nosso casamento, a gente desfruta do nosso relacionamento. Eu gosto de pensar, eu gosto de dizer que quanto mais o tempo passa, melhor deve ser o casamento. Se o seu casamento não está melhorando a cada ano que passa, você precisa dar atenção ao seu casamento. Se nos últimos anos você chegou num platô, você estagnou na relação com a tua esposa, o casamento esfriou, o casamento, vocês se entendem, se respeitam, mas não desfrutam mais dessa intimidade. Não estão crescendo, não estão sonhando, não estão tendo visões juntos, tendo planos em conjunto. Se isso não está acontecendo, você precisa fermatar no seu casamento. Você precisa parar e dar atenção ao seu casamento. Eu creio que o casamento, quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. E se isso não está acontecendo, abra os teus olhos. Mexa nisso. Tome essa decisão dentro do governo da sua própria casa. A primeira coisa que precisa ser tratada, e muito bem tratada, é o seu casamento. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 5, versículo 33.
Efésios capítulo 5, versículo 33. Efésios 5,33 diz assim: portanto, Paulo está falando, sobre todos os deveres conjugais, familiares. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Já ministrei várias vezes nessa direção, talvez você já me ouviu falar sobre isso, mas amor e respeito é um ciclo saudável dentro do casamento. Existe um livro, inclusive, chamado Amor e Respeito, que trata exclusivamente, não lembro o nome do autor, mas ele trata exclusivamente dessa ideia, desse ciclo saudável que precisa ser estabelecido no casamento. Então pensa num ciclo que se estabelece, onde o marido ama a sua esposa como a si mesmo e a mulher trata o marido com todo respeito. É interessante pensar nessas duas expressões, nessas duas palavras, porque eu creio que Deus colocou lá no íntimo, no mais profundo do coração da mulher, o desejo de ser profundamente amada pelo seu marido. As mulheres desejam, elas esperam, elas anelam ser profundamente amadas pelo seu marido. Então, marido, homens, vocês precisam fazer uma pergunta muito importante, extremamente estratégica para sua esposa nesses dias. Você vai perguntar para ela: meu bem, minha querida, você se sente amada por mim? Essa é a pergunta que você vai fazer. Porque muitas vezes nós dizemos que amamos, parece para nós homens que é óbvio, mas na prática, muitas vezes, a mulher ela não se sente amada. Então, homens, hoje à noite, depois do jantar, ou no pequeno grupo depois, ou amanhã de manhã numa caminhada cedo, seja em que momento for, olhe nos olhos dela e pergunte: meu amor, você se sente amada por mim? E você, mulher, você vai ser sincera, você vai abrir o seu coração e você vai ajudar o seu marido a amar você como você precisa ser amado e gostaria de ser amado. E a Juliane fez isso muito bem lá no início do nosso casamento. No começo tivemos vários desentendimentos, falta de comunicação, não conhecíamos bem um ao outro, muito menos as linguagens do amor. De repente a gente foi aprendendo, conhecendo, entendendo melhor um ao outro. E hoje eu sei que ela tem uma linguagem de amor que chama qualidade de tempo. Grande parte das mulheres tem essa linguagem de amor, tempo de qualidade. Então a gente já saiu cedo para caminhar lá no eixo monumental, caminhamos, conversamos, já tomamos chimarrão. Hoje de tarde no quarto fizemos um cafezinho, que eu lá trago os meus equipamentinhos ali, e a gente tomou um café no quarto e conversamos. Já fizemos várias coisas que são de qualidade. Está faltando tempo? Mas isso enche o tanque emocional dela, e eu sei que ela se sente amada quando eu ajo dessa forma. Então, nós homens precisamos aprender qual é a linguagem de amor para podermos amar as nossas esposas, amar a nossa mulher como ela precisa ser amada. Pode ser qualidade de tempo, pode ser presentes, dar e receber presentes, pode ser atos de serviço, pode ser o toque físico ou proximidade, pode ser palavras de afirmação. São diferentes linguagens de amor que você pode expressar para que ela se sinta amada. Então, homens, você precisa perguntar isso. Você tem uma missão muito grande de amar a sua esposa. O texto diz: ame a sua esposa como a si mesmo. Então você precisa aprender sobre isso. Você precisa conhecer a sua esposa e amá-la verdadeiramente. E o texto fala ao contrário, fala do ciclo das mulheres. Mulheres, trate o marido com todo o respeito. Deus colocou no coração do homem um desejo profundo de ser respeitado. O homem também quer ser amado, obviamente ele quer ser amado. E ele se sente amado também quando você o respeita. A mulher quer ser respeitada também, obviamente, ela quer ser respeitada e deve ser respeitada. Mas ela deseja
o amor. E o homem, ele deseja o respeito. Então você vai aprender a respeitar o seu marido. Então, um dos exemplos, né? Não fale mal do seu marido para outras pessoas. Se você tem uma pessoa de confiança, uma amiga, você pode compartilhar coisas, talvez você tenha desafios no casamento e você vai compartilhar com alguém sobre isso, mas sempre compartilhe com muito respeito. Sempre com muito respeito. Não fale dele. Não o desrespeite nem no particular, no privado, nem publicamente. Muito pelo contrário. E tem mulheres que têm essa... não sei nem que palavra utilizar para isso. Mas em público elas ficam denegrindo a imagem do seu marido. Ficam fazendo comentários, ficam falando coisas negativas diante de outras pessoas sobre ele. Com isso, ele se sente desrespeitado. Isso não mexe com o homem. Então, respeite o seu marido. Talvez você lembre dessa história. Tivemos uma fermata em Santarém, no Pará, e na volta nós tínhamos um voo de Santarém até Brasília, Brasília, São Paulo, São Paulo, Curitiba. E eu sentei na janela do avião e eu estava muito cansado, e eu abri a Bíblia e comecei a ler, e sentaram duas mulheres do meu lado. E elas sentaram do meu lado, uma era mais jovem, outra mais velha, e eu falei: Deus, se o Senhor quer que eu ministre algo na vida delas, me dê a oportunidade. Foi essa a minha oração. E sabem o que aconteceu? Eu adormeci. E o voo inteiro de Santarém até Brasília, eu dormi o voo inteiro. Beleza, voei, falei: Deus, não surgiu oportunidade, eu nem pensei mais nisso. Fizemos o voo Brasília, São Paulo, beleza, tranquilo. Quando entramos no avião para São Paulo, Curitiba, eu estava sentado na janela, e quem é que senta do meu lado? As mulheres. E elas olham para mim: nossa, você aqui de novo, que coincidência. E começamos a conversar. E elas perguntaram onde é que eu era. Eu falei que era de Curitiba. Nós estamos indo para Curitiba também, uma cidade linda, maravilhosa, não conhecemos, queremos conhecer, vamos fazer turismo na cidade. Começaram a falar várias coisas. E perguntaram para mim: e você, o que você faz? E aí eu contei o que tinha acontecido em Santarém. Eu trabalhava na Fermata, que é um ministério voltado ao cuidado de pastores e missionários. Comecei a falar do que aconteceu em Santarém com os pastores. Quando eu terminei de falar, a mulher mais velha disse: na verdade, nós estamos mentindo para você. Eu olhei: como assim estão mentindo para mim? Ela falou: nós estamos fugindo de casa. Eu falei: fugindo de casa? E essa mulher, então era mãe e a filha, de 18, 19 anos, não lembro a idade, essa mulher começou a falar da escravidão que era o casamento que eles viviam. Uma família de empresários, eles eram muito ricos, trabalhavam também com agronegócio, donos de postos de gasolina, muito bem sucedidos, mas o marido extremamente controlador. Como se fosse consolador, né? Extremamente controlador. A ponto de ela contar que durante todos os anos da vida dessa menina, elas nunca puderam ir sozinhas a um shopping. Nunca. Sempre controladas de forma extrema pelo marido. E o voo foi chegando em Curitiba e eu falei para elas quando a gente chegou: vocês querem vir lá em casa essa semana? O susto, né? Um curitibano convidando para ir na sua casa, né? Quem conhece um pouco a fama de Curitiba, né? Que são meio fechados. Como assim? Eu falei: não, se vocês quiserem vir lá em casa, eu falo com minha esposa e a gente recebe vocês lá em casa para a gente continuar conversando. Ela ficou desconfiada, mas trocamos o celular. E na segunda-feira conversamos, e na quarta-feira de manhã, as duas estavam lá em casa, em Curitiba. Vieram lá em casa, e ali foi um tempo muito precioso. Confessaram a Jesus, entregaram as vidas para Jesus, e a gente começou a conversar com elas sobre várias coisas. E aí, de repente, ela falou: eu preciso voltar para casa, eu preciso voltar para minha casa. Foi tão rápido, Deus mexendo, ministrando o coração da vida dela, porque a princípio ela não voltaria, não sabia o que iam fazer. E aí eu comecei a conversar com ela. Falei: olha, você vai voltar para casa. Eu quero que você lembre desse texto aqui. Trate o marido com todo respeito. Eu falei: você vai chegar em casa e você vai abrir o teu coração para o teu marido. Você vai dizer: olha, eu não aguento mais viver desse jeito. Eu falei para ela assim: olha, não fale a respeito dele.
Não ofenda, não xingue, não bote a culpa nele. Fala como você se sente. Fala só de você. Diga que você não aguenta mais, que você se sente oprimida. Diga que ele pode confiar em você. Diga que você o ama. Eu falei, trate ele com todo o respeito. Não perca o respeito em nenhum momento. Fui enfatizando esse aspecto sempre nele. E eles voltaram, estou resumindo a história, eles voltaram para Santarém. E ela me disse assim, se o meu marido souber que eu estive na sua casa, ele é capaz de cometer loucuras, de saber que eu fui na casa de um pastor em Curitiba que eu não conhecia. Eu falei, da minha parte, não precisa contar absolutamente nada. É até melhor para mim, na verdade. Mas ela voltou para casa e eu nunca mais tive contato com ela. Apenas pelo Instagram eu vi fotos dela com o marido, a filha e um outro irmão, reunidos em vários momentos de festa, festa de família. Eu vi eles juntos, reunidos. Depois disso também perdi o contato, nunca mais soube de detalhes do que aconteceu. Imagino que eles ainda estejam juntos, mas não tenho essa informação. Mas eu creio que o respeito, o amor e o respeito, quando ele é estabelecido no casamento, coisas poderosas acontecem. É interessante como nós temos sido encorajados nesses dias pelo amor, não é verdade? Eu falei do caráter de Cristo, que é o amor, o fruto do Espírito, que é o amor. O Israel vai ministrar na direção do amor, o Josué vai falar sobre o amor. Parece que o amor está se destacando aqui como uma marca que afeta toda a nossa existência, que afeta toda a nossa vida. Isso vale para o casamento também. Amem-se verdadeiramente. Amem-se, respeitem. E se você no teu casamento não está legal, se o teu casamento está por um fio nesses dias, vocês apenas se aguentam, apenas se suportam. Gente, parem tudo e conversem, parem tudo e restaurem a relação. Parem tudo e confessem os pecados uns para os outros. Confessem uns aos outros a falta de amor, a falta de respeito. Restaurem isso, porque se tem uma coisa nessa terra, se tem um relacionamento nessa terra que pode sustentar você, além do relacionamento, obviamente, com o Pai, se tem um relacionamento nessa terra que pode dar suporte a você por toda a tua existência, é o casamento, é o cônjuge. Ali existe uma base, ali existe algo poderosíssimo. Então o casamento, ele pode ser desenvolvido, ele deve ser desenvolvido. Então aprendam a linguagem de amor um do outro. Façam coisas juntos, planejem, sonhem. Sejam parceiros, sejam amigos, sejam cúmplices, sejam amigos dentro do casamento. Descubram um ao outro, descubram o que o outro gosta, o que o outro ama fazer, e dediquem-se a isso. Marido de uma só mulher é alguém que vai desenvolver, que vai crescer nessa relação de uma forma poderosa. No versículo 4 e 5 ele diz, ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É interessante, né, que Paulo estabelece essa qualificação como se fosse um laboratório, né, como se fosse um teste, dizendo mais ou menos o seguinte: se ele sabe governar bem a própria casa, ele vai cuidar bem da igreja de Deus. Então é como se fosse uma espécie de pré-requisito. Eu falei ontem sobre cuidar de si mesmo e do rebanho, a importância de nós estarmos bem para cuidarmos bem dos outros. E a nossa família também precisa de um bom governo. E um bom governo não significa que tudo vai correr bem. Você deve governar bem a sua família, mas isso não é a garantia de que tudo vai correr bem na sua família. E se você hoje reconhece que não governou bem até o dia de hoje, você pode tomar a decisão de governar bem a sua própria casa a partir de hoje. É possível restauração, é possível transformação, é possível que você volte a governar bem a sua própria casa. Se eu perguntar hoje para os meus filhos, para minha esposa, não vou perguntar que ela está aqui.
Se eu perguntar para os meus filhos hoje se eu governo bem a própria casa, eu imagino, não fiz essa pergunta para eles, mas eu imagino que a resposta deles é sim, que eu governo bem a minha própria casa. Mas quando eu faço essa pergunta para mim mesmo, eu digo, na verdade, eu não estou satisfeito. Eu estou sendo bem sincero com vocês agora. Eu não estou satisfeito com a forma como eu tenho governado a minha casa, a minha família hoje. Tem muitas coisas boas acontecendo. A gente olha para os nossos filhos, nos alegramos com muitas coisas preciosas na vida deles, mas o desejo de que mais coisas pudessem estar acontecendo na vida dos filhos. Eu queria que os meus filhos tivessem um outro patamar de relacionamento com Deus, de proatividade, uma série de coisas que eu observo hoje. Eu gostaria que eles estivessem mais avançados, mais adiante. Eu reconheço que foi falta de governo, foi falta de liderança em alguns momentos, foi falta de liderança em alguns aspectos, foi talvez ter sido mais consistente, mais disciplinado, ter focado mais em coisas que eu não acabei focando. E eles são fruto hoje do que nós compartilhamos, da forma como nós criamos a cultura dentro de casa. Então eu gostaria que eles estivessem em outro nível de espiritualidade e várias coisas que eu observo hoje, eu digo, eu não estou satisfeito com a forma como eu estou governando, como eu governei até hoje. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência desse aspecto aqui. Eu quero governar bem a minha própria casa. Então, eu tenho isso em mente e procuro crescer nisso. Mas não estou plenamente satisfeito com o que está acontecendo hoje. As nossas finanças, hoje as nossas finanças têm um equilíbrio muito maior do que tínhamos em anos anteriores. Mas ainda não estou satisfeito como a gente está cuidando das nossas finanças. Poderia ser muito melhor. Nós poderíamos estar administrando, cuidando muito melhor dos recursos que nós como família temos à disposição. Então isso tem a ver com o governo da casa. Então eu quero governar bem, mas isso não significa que sempre as coisas vão correr bem. Mas se eu parto do princípio que esse é o desejo do meu coração, eu quero governar bem, você vai tomar decisões em cima disso. Se você tem a consciência disso, que é muito importante que você governe bem a sua própria casa, e estar bem não somente no casamento, mas estar bem como família é fundamental, gente. Eu mencionei ontem para vocês, eu amo estar com os meus filhos. Eu estou fora de casa desde quinta-feira, essa é uma fermata mais curta, e eu estou com saudades deles. Porque eu gosto da presença deles, eu gosto de estar com eles. Eu amo os meus filhos. Então eu procuro exercer essa liderança, mas a gente sofre, né, em vários momentos. Os filhos começam a crescer, eu estou com 21 anos, Daniel com 19, e eles tomam as próprias decisões deles. Algumas coisas interessam, muitas coisas não interessam. E a gente sofre e tenta influenciá-los, mas nem sempre sai do jeito que nós pensamos, como nós gostaríamos. Mas se eu decidir governar bem a minha própria casa, eu estabeleci alguns resultados desejados, coisas que eu gostaria que acontecessem. E uma das coisas que é o desejo meu, é o desejo da Juliane também, é um casamento de amor e respeito. Nós temos consciência disso. Eu posso dizer aqui publicamente que eu sou muito respeitado pela Juliane. E eu louvo a Deus por isso. O respeito que eu recebo da parte dela é muito especial, muito importante para mim. E eu espero, que ela se sinta também amada. Como é que está o tanque emocional, Juliane? De 0 a 10 está quanto? Ô, louco! Depois te pago aquele vestido que você criou. Tudo combinado, né? Mas quem nos conhece, se conhecêssemos na intimidade, no particular, isso é um fato, isso é uma realidade. Nós temos um amor e um respeito muito grande. Isso é muito, muito importante. Nós temos um desejo
de ter filhos maduros. Maduros espiritualmente, maduros mentalmente, maduros emocionalmente. Maduros em vários sentidos. E eles estão no processo. Algumas coisas eles estão avançados e outras não. Mas Deus tem um tempo, né? Deus tem um processo com cada um deles. E nós oramos bastante por eles nas fermatas, em muitas fermatas. Tem de gente que ora pela nossa família, pelos nossos filhos. E com certeza isso tem um impacto, isso tem um resultado muito grande. E nós cremos que existe uma obra poderosa na vida deles. No ano passado, no final do ano retrasado, na verdade, nós recebemos uma palavra de Deus de conexão, de que nós deveríamos manter a conexão com os nossos filhos. E a palavra que Deus deu foi conexão. E pensamos de forma prática como poderíamos manter a conexão com os nossos filhos, com Kael e com Daniel. E uma das coisas que naqueles dias surgiu, que tem a ver com essa direção, foi que eu sou palmeirense, torço para o Palmeiras, nasci numa cidade chamada Palmeira, por isso eu sou palmeirense. O pessoal da Fermata é quase pré-requisito que seja do Palmeiras, Valdir, Itamir, todos eles, o Thiago também, tem muita gente ali que já tem essa consciência. A Bíblia diz que os justos florescerão como palmeiras, né? Então, é importante, né, ter isso em mente. Não tem rival, na verdade, né? Não é mundial. Somos torcedores do Palmeiras, mas somos sócios do Atlético Paranaense, o Daniel e eu. E por que motivo nós nos tornamos sócios do Atlético Paranaense? Porque o Daniel tem uma linguagem de amor que é tempo de qualidade. Mas em casa, difícil, ele não fala muito, ele fica quieto, ele fica na dele. E no particular também, aí sim ele conversa um pouco mais, mas quando a gente senta à mesa, ele fica na dele. Se é para conversar, é só para provocar os irmãos, mais ou menos essa dinâmica. Mas ele gosta muito de futebol. E aí nos tornamos sócios. E o que acontece? Nós entramos no carro e a gente vai em direção ao estádio, dá uns 15, 20 minutos de casa. E ele começa a falar do trabalho da faculdade, do jogo, do esporte, do basquete. Ele começa a falar. A gente chega no estádio, assiste o jogo, torce juntos lá para o Atlético Paranaense, exceto quando o Palmeiras joga lá com eles. E a gente sai do estádio e demora, né, até você conseguir sair, se afastar com o carro. E a gente fala sobre o jogo, começa a conversar. E o Daniel conversa um monte nesse período onde a gente vai assistir o jogo. E isso é tempo de qualidade para ele. Ele se sente amado. E Deus me deu essa direção e desde lá nós temos esse hábito. Nesse ano, o Iosef, que também é do futebol, gosta bastante. O Iosef também é sócio, agora entrou no plano da família. Então ele vai junto também no estádio. Domingo agora, como eu queria estar lá, gente? Vai ter Atlético e Corinthians amanhã de tarde na Arena da Baixada. Eu queria tanto torcer para o Atlético amanhã, mas não vai ser possível. Mas o Daniel e o Iosef vão lá no estádio, vão lá assistir o jogo. Então foi conexão. E olha que interessante, aí a dúvida era com o Kael. O Kael é da área de design. O Kael trabalha inclusive na Crossbar, que é das meninas que estão aqui. E o Kael, na verdade, ele é do mundo das artes, ele é um desenhista, ele é um designer. E como que a gente pode manter a conexão com ele? Como que a gente pode manter essa proximidade? E foi interessante porque Deus nos deu a oportunidade, e a princípio minha esposa e eu estávamos convidados para essa viagem na Ásia, visitando os projetos da Missão Adore, mas ela não podia. Mas a Juliana teve a ideia que será que o Kael não poderia ir no meu lugar? E eu perguntei se poderia, fomos convidados para isso e foi possível. E o Kael viajou comigo por esses 15 dias, ou eram 20 dias, não lembro agora direito, visitando Índia, Camboja, Tailândia e de Lambuja ainda fomos para o Catar, fizemos 2 dias de turismo no Catar. E todo esse período, só eu e o Kael, tinha mais gente na viagem, mas foi um tempo de qualidade, um tempo de conexão, de viver uma realidade diferente. E aquilo foi tão precioso, tão importante. E ali a gente, dormindo junto no mesmo quarto, vendo realidades, conversando sobre aquilo tudo, foi um presente de Deus para gerar uma conexão nessa relação. Então é interessante como Deus ele conduz as coisas, como Deus mostra e como Deus opera para que a família de alguma forma, ela se mantenha conectada, ela esteja junto, porque
se esse é o desejo do coração de Deus, que a gente governe bem a nossa própria casa, Deus ele está conosco, amém? Ele vai conceder a graça e o favor dele para isso. Então o desejo do nosso coração é filhos maduros. O desejo do nosso coração também na área financeira, de negócios, o que está nas nossas mãos, é uma mordomia para o reino. Nós queremos utilizar muito bem o nosso dinheiro, administrá-lo de forma saudável, de forma sábia, para que possamos abençoar, para que possamos ser generosos. Então, se esses são os resultados desejados, qual poderia ser uma disciplina consistente? Eu já falei sobre isso na área do casamento. A disciplina consistente é o quê? É tempo de qualidade. Então, se eu quero experimentar isso, a minha linguagem de amor, às vezes, eu não sei direito, né? Palavra de afirmação, de vez em quando, às vezes é toque físico. Sou poliglota, diz a minha esposa. Mas eu creio que palavra de afirmação é uma linguagem de amor importante para mim, e a minha esposa sabe disso, ela sabe muito bem, e ela preenche esse tanque emocional também. Então, não é só tempo de qualidade, né? Toda essa dinâmica das linguagens do amor. Com relação aos nossos filhos, né? Uma disciplina consistente, de conexão e influência. Então, nós oramos para que Deus nos dê oportunidades de conexão. E tem acontecido. Como? Sim, uma outra disciplina que Deus colocou no coração da Juliana esse ano, porque os filhos saindo de casa, todo mundo trabalhando, estudando, ela o dia inteiro fora, ela entendeu que o jantar seria um momento onde nós poderíamos estar juntos. Então, todos os dias, independente de quem está em casa, nós temos um jantar que é servido à mesa, às vezes é 19 horas, às vezes um pouco antes, um pouco mais tarde, a gente põe a mesa para todo mundo, nem sempre todos estão ali. Mas isso, aos poucos, foi se tornando um hábito, uma prática. Se em outra fase dos nossos filhos o almoço era o momento onde todos estávamos reunidos, agora é o jantar. Então, o jantar lá em casa, em vários dias da semana, a gente consegue estar todos juntos ao redor da mesa. Então, isso é uma disciplina também consistente, onde gera conexão, onde gera essa influência. É interessante pensar em autoridade e influência, né? Então, você tem os filhos pequenos, você exerce muito mais autoridade sobre eles e menos influência. E depois essa ordem ela muda, né? Você exerce mais influência do que autoridade, ou seja, você utilizar da sua autoridade para mandar e desmandar, para dar uma direção ou não. À medida que os filhos crescem, você exerce muito mais uma influência do que uma autoridade. Então, nós temos hoje com Kael e Daniel uma realidade de influência, de conversar com eles, de orientá-los na base da conversa, ouvi-los para saber o que eles pensam. E com o Joseph, obviamente, a gente influencia ele também, mas ele é menor ainda, então ele segue um pouquinho mais as regras que nós estabelecemos. Então, conexão e influência. Uma disciplina consistente para mordomia. Então, a gente procura, o ADM obviamente, a administração. Então, procuramos administrar o que está nas nossas mãos. E a gente procura também investir. Temos feito alguns investimentos tímidos, pequenos, mas temos investido uma parte do nosso recurso e temos também procurado crescer nas ofertas. Então, nós queremos uma mordomia para o reino, queremos administrar bem os recursos que temos. Uma parte disso vai para investimento, para que o dinheiro renda mais dinheiro e também com o foco final nas ofertas, com o foco na generosidade em semear para o reino. Então, são algumas disciplinas que você pode estabelecer para o governo da sua própria casa. Dentro das fermatas, basicamente, nós temos falado bastante sobre casamento, filhos e finanças. São 3 áreas onde você pode crescer no governo da sua própria casa. E a versão NVI fala no governo da sua família, mas a palavra casa, no original, ali tem a ver com tudo aquilo que está debaixo desse teto. Isso envolve pessoas, isso envolve recursos, isso envolve tudo que está debaixo da sua família. Então, queridos, decida governar bem a sua própria casa. Reflita sobre isso, reflita sobre essa expressão tão importante nesse texto de 1 Timóteo 3. Estabeleça alguns
resultados que você gostaria de alcançar. Estabeleça também uma disciplina. O que você fará de prático a partir de agora, para que, de fato, a sua casa seja bem governada. E esse governo, ele acontece em conjunto. Ele acontece como uma só carne. Embora esse texto específico, ele está falando para os homens. É evidente a palavra de Paulo aos homens, deve ser marido de uma só mulher, ele deve governar bem a sua própria casa, ele está falando das qualificações para o homem especificamente dentro da liderança, mas esse governo, essa vivência, ela acontece em conjunto, ela acontece dentro da relação. O governo da casa, ele acontece dentro do casamento. Queria só falar um pouco da questão da disciplina. Os resultados, estabelecer resultados não é difícil, a gente sabe o que a gente quer alcançar. Mas quando se trata de disciplinas, nós temos muitas vezes frustrações. Então a disciplina vai ser, por exemplo, um jantar todos os dias. Isso envolve o trabalho, né? Então eu chego do trabalho, às vezes em cima da hora, e todo mundo chega no mesmo horário, todos com fome, aí um vai comendo, outro... E a disciplina, e eu tenho na minha mente, não, quero sentar uma mesa bem posta, com o jantar pronto e ter comunhão, eu quero conectar. Essa é a minha, o resultado que eu quero alcançar. Mas aí eu quero encorajar vocês, que quando a gente está nessa prática, na disciplina, quando vierem as frustrações, as decepções, hoje foi uma bagunça, nem vou mais fazer. Não desistir, né? Porque a chave é a perseverança em qualquer disciplina. Seja uma atividade física, uma dieta, qualquer coisa. A chave é a perseverança. E sempre nós vamos ter frustrações, nós vamos ter dias bons e dias não bons. Nós vamos ter um jantar bem elaborado e nós vamos ter pão com manteiga. Nós vamos, mas assim, de não desistir na parte que é mais difícil,